Imagina comprar 4 livros escritos há mais de 100 anos que falam exatamente dos medos que nós temos hoje. Medo de ficar sozinho, medo do desconhecido. Entre os dias 14 e 18 houve a Book Friday da Amazon. Eu acabei comprando os clássicos góticos. Eles têm uma história extremamente profunda. E essa compra foi do valor de menos de R$50 os 4 livros. E quando eu vi a primeira vez, eu pensei naturalmente, beleza, vampiros, monstros, fantasmas, aquelas histórias que todo mundo conhece se não leram o livro, que assistiram nos filmes. Mas aí quando a gente começa a observar nas entrelinhas, a história é bem diferente. Ao mesmo tempo, eu acho que eu comprei um livro não apenas sobre isso, mas de características que trazem sobre o medo dos humanos. Aqui eu vou trazer para vocês um pouco das minhas próximas leituras. Não como um resumo, até porque eu não li, mas apenas para termos algumas ideias. O primeiro livro dos clássicos góticos, Drácula. E essa história de Bram Stoker, ele não fala apenas de um vampiro, desse monstro. Até porque imagina você viajar a um lugar extremamente distante, entrar num castelo isolado e perceber coisas estranhas, coisas incomuns. Mas nada muito absurdo, nada muito que assusta, mas aqueles pequenos detalhes esquisitos. Uma pessoa que age de uma maneira estranha. Tenho a sensação desse livro que ele vai trazer exatamente esse desconforto sobre o medo do desconhecido e não necessariamente sobre monstros. O segundo livro, de Mary Shelley, Frankenstein. Frankenstein no cinema, ele é muito famoso, aquele monstro gigantesco, verde. Eu não estou falando do Shrek. Nesse livro traz alguns pontos muito importantes, pelo que eu estou lendo nas sinopses, que fala o que acontece quando uma pessoa não respeita seus limites. E se a sua obsessão de descobrir, de aprender tudo, ultrapasse tudo ao seu redor. Esse livro traz um ponto muito importante, pelas sinopses que tenho lido, que é muito mais sobre as escolhas humanas do que de fato um terror. Terceiro livro que não li, também está na lista, de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. E esse livro, ele logo na capa a gente já consegue ver, e esse livro traz muitas características completamente contemporâneas. Porque hoje no mundo, onde nós estamos cercados de uma beleza falsa, através de filtros, através de múltiplas cirurgias plásticas, esse livro parece que ele gira em torno de uma pergunta muito estranha. O quanto a pessoa mais se esforça para perder aquilo que mais valoriza. E acredito que seja uma leitura bem desconfortável. E o último, O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Esse aqui eu conheço muito mais pela fama do que de fato pela história. Mas eu sempre acreditei num terror, numa questão psicológica clássica. Só que olhando a sinopse, parece que trata muito mais uma questão de um medo, sobre uma solidão. O amor, o ciúme, o ódio irrompiam à nossa volta em gritos dilacerantes. Eu tenho a impressão que esse livro seja muito mais triste do que de fato assustador. Se alguém tiver um interesse, o link dos livros estão aqui embaixo. E nos próximos meses vamos trazer a leitura, os resultados desses livros. Você já leu algum desses livros? Comenta pra gente aqui embaixo qual que é o seu favorito, qual que você leu, qual que você não leu. E aqui no canal, além da leitura, a ideia é sempre essa. Comentar, conversar sobre os livros quando a última página se fecha. Ou nesse caso, quando ela nem foi aberta ainda. Obrigado, até o próximo vídeo.